Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz de Cristo Jesus. Graças a Deus, estamos começando mais uma EBD online pelo Facebook da nossa igreja, Adã, Carapicuíba, aula com os adolescentes, amém? Creio que será uma aula produtiva, bíblica, aonde seremos abençoados. Eu vou aguardar aqui os nossos alunos chegarem para darmos início à nossa aula por tema: a santidade não saiu de moda. Amém? Cremos que será uma aula produtiva para a glória do Senhor Jesus Cristo. Para começarmos a nossa aula, nós estaremos orando neste momento, enquanto os nossos alunos vão chegando para a aula. Deus abençoe também os nossos irmãos que vão estar participando conosco nessa manhã dessa escola bíblica. Sejam bem-vindos. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, Daniel Cirilo. Deus abençoe poderosamente a vida dos nossos irmãos, da nossa igreja sede e do nosso ministério Adã. Amém. Deus abençoe poderosamente. Estaremos orando para darmos início, para não ficarmos atrasados nessa lição. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai eterno, bendito e soberano, neste momento, Senhor, estamos diante a Tua presença para essa escola bíblica dominical com os adolescentes, ó Pai. Ó Deus, eu creio que neste momento que o Senhor possa tomar as nossas vidas nas suas mãos, tomar a cada um, Senhor, dos nossos alunos que vão estar participando desta manhã, aos nossos irmãos também, Senhor, que vão estar conosco. Meu Deus, que o Senhor possa tomar a nossa vida nas tuas mãos, que o Senhor possa, meu Pai, abrir o nosso entendimento. E eu creio, Senhor, que através dessa aula bíblica, eu creio, Senhor, no fortalecimento da sua igreja, no fortalecimento, Pai, dos nossos adolescentes, no fortalecimento, ó Pai, dos nossos jovens, dos nossos irmãos. Ó Deus, porque diz a Tua palavra, Senhor, que a verdade do Senhor é aquela que liberta, e para nos libertar a cada dia, precisamos conhecer a verdade de uma maneira plena, de uma maneira verdadeira, para a glória do Seu nome. Ó Deus, seja conosco nesta manhã, nos oriente, nos guia, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Deus abençoe aos nossos irmãos que já estão chegando para essa aula bíblica. Amém. Amados alunos, a nossa aula de hoje é por título: A santidade não saiu de moda. E estaremos aqui falando sobre a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Amém? Estaremos aqui entrando na introdução da nossa aula para darmos início a essa aula bíblica. Para o cristão, a vida é um lugar santo, pois é por intermédio dela que acontece o verdadeiro culto a Deus. É por isso que o chamado à santidade não está somente circunscrito aos ambientes sagrados. Ele se dá na vida, onde nos encontramos com o Deus Santo, o Deus que nos salvou e nos tornou justos pelos méritos de Jesus Cristo. Também nos santificou para o seu serviço. Vejamos o que a Escritura Sagrada tem a nos dizer sobre esse assunto, ser santo. Primeiro tópico: fui chamado para ser santo, ok?
Você que está aí com um caderno, com uma caneta para anotações, pode colocar aí, ok? Primeiro tópico: fui chamado para ser santo. Estaremos estudando essa primeira aula para a glória do Senhor. Ao lermos o Antigo e o Novo Testamento, percebemos que o Deus Santo convocou seu povo escolhido para ser santo. Anote aí, ok? Levítico, capítulo de número 11, versículo de número 45. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e versículo de número 16. O termo santo na Bíblia traz basicamente a ideia de separação do uso comum para a dedicação a Deus e ao seu serviço. Ou seja, um Deus santo quer ter comunhão com pessoas, venha ao encontro delas por meio de Jesus e seu sacrifício na cruz, mediante o qual é possível tornar puro o impuro e santo o ímpio. O apóstolo Paulo diz aos irmãos da cidade de Tessalônica que a vontade de Deus para a vida deles é que sejam santificados. Anote aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 7. Eles deveriam ser completamente dedicados a Deus e ao seu serviço. Amados alunos, na nossa primeira aula, introdução, a santidade não saiu de moda. É um tema muito importante que estaremos abordando nessa manhã. Nós iremos observar que o apóstolo Paulo vai trazer uma advertência à igreja de Tessalônica. O tema dessa carta, a volta de Cristo. Essa carta do apóstolo Paulo foi escrita entre o ano 50 e entre o ano 51. Precisamos compreender que o objetivo do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses era trazer a eles uma maneira clara e objetiva de viverem uma vida de santidade. Por quê? Precisamos compreender que o Deus da Bíblia, a qual servimos, a qual adoramos, a qual clamamos, é um Deus santo. Então, nós servimos um Deus justo, um Deus santo. Então, a igreja de Cristo precisa ser santa, se santificar. Nós iremos observar que no capítulo 17 do Evangelho de João e no versículo 17, a Bíblia diz: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Precisamos compreender, amados alunos, que a verdade, ela santifica o homem. A verdade, ela santifica o cristão, para que o cristão não venha se contaminar com o mundo. O mundo já é do maligno. Então, o cristão precisa ser um exemplo em um mundo contaminado pelo pecado, pela imoralidade, pela idolatria. O cristão precisa seguir o bom exemplo de Cristo. Vamos para o texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz: e com a cara descoberta, contemplamos a glória do Senhor, e somos renovados de glória em glória. Observaremos que quando fala de ser renovados de glória em glória, é por intermédio da presença maravilhosa do Espírito Santo. E para o cristão poder viver uma vida plena, uma vida santificada, ele precisa seguir o bom exemplo. E esse bom exemplo é viver uma vida dedicada fielmente a Deus. O apóstolo Paulo está trazendo orientações aos Tessalonicenses
para que eles não viessem perder a vida de compromisso, uma vida de propósito e uma vida de santidade. Porque quando o cristão ele perde a sua comunhão com Deus, ele estará se contaminando com a influência desse mundo e estará perdendo a presença de Jesus. E para o homem não perder a presença de Cristo, ele precisa manter fiel a Deus e fiel à sua palavra. Observaremos que a morte de Cristo na cruz do Calvário trouxe salvação ao homem que estava escravizado pelo pecado. O Verbo divino, a palavra, o Logos, tornou-se carne, habitou na terra, andou com homens, comeu com homens, mas ele não se contaminou com o pecado deste mundo. Billy Graham, ele próprio disse que o maior acontecimento da história não foi o homem ter pisado na lua, mas foi Deus descer dos altos céus e pisar nessa terra. E através de Cristo, nós temos comunhão com Ele. Então é preciso nós compreendermos, amados irmãos, que a vontade de Deus para o homem é que o homem venha se manter santificado por meio da palavra. Nós iremos observar que o apóstolo Paulo, ele está orientando aos tessalonicenses a expressarem, a viverem uma vida verdadeira em Cristo. E essa vida verdadeira em Cristo, ela vai nos levar, ela vai nos aproximar a cada dia aos pés do Senhor através da sua palavra. O apóstolo Paulo orienta os tessalonicenses para que eles não viessem perder a sua salvação. Professor Gabriel, o homem que serve a Cristo e ele se desvia, ele pode perder a sua salvação? Ele pode sim perder a sua salvação. Por isso que é muito importante o cristão ter a cada dia uma vida ligada em Deus, vivendo uma vida de propósito, compromisso, santidade, consagração. E assim ele não vai se perder. Nós iremos observar que o apóstolo Paulo, ele vai expressar aos tessalonicenses uma vida reta, uma vida de atitude, uma vida com palavras verdadeiras, que leva o homem a viver cuidados para não tropeçar, cair e assim perder a sua vida com Deus. Nós iremos observar que o apóstolo Paulo, a orientar aos tessalonicenses, ele está expressando aos tessalonicenses a viver uma vida em Cristo. A Bíblia diz, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 2 e no versículo de número 20, a Bíblia Sagrada diz: já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós iremos observar que o apóstolo Paulo está transmitindo esse sentimento aos tessalonicenses. Vocês precisam estar crucificados com Cristo. Vocês precisam viver para Cristo. Porque nós, como igreja, fomos chamados para ser santos. Mas como nós podemos ser santos em um mundo rodeado pelo pecado? Olhando para a Bíblia e vivendo a Bíblia. Porque quem vive a palavra de Deus, quem se alimenta da palavra de Deus, ele irá evitar muitos erros na sua vida. E esses erros serão evitados através da nossa vida sincera na presença do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos se dedicar ao verdadeiro serviço, adolescentes e aos nossos irmãos.
Eu gostaria que vocês compreendessem perfeitamente. Nós precisamos nos dedicar ao verdadeiro serviço. E qual é o verdadeiro serviço? O serviço cristão. Porque nós, como luz, precisamos levar o perfume precioso de Cristo ao homem que está corrompido pelo pecado. E para levarmos esse perfume precioso, é preciso que nós viemos ter Cristo em nossa vida. Não é apenas ter Cristo no lábio, não é apenas ter Cristo no coração. Cristo tem que governar a nossa vida por inteiro. Porque quando Cristo governa a nossa vida por inteiro, nós não iremos viver as paixões desse mundo. Porque o mundo quer levar o homem ao pecado, ao erro, ao engano, mas Cristo quer levar o homem à santidade, à comunhão, ao jejum, ao propósito, a uma vida de compromisso, a uma vida de oração. A Bíblia Sagrada nos diz, em João capítulo 8 e versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O cristão, ele não pode apenas ouvir a verdade, ele tem que praticar a verdade. Por quê, amados alunos? Quando a verdade ela é praticada, ela vai trazer um despertamento. Então observe, o povo escolhido de Deus precisa ser santo. O termo santo traz a ideia de separação. Então, uma igreja que anda com Cristo, ela precisa se separar, se afastar a cada dia do pecado e ficar mais próximo de Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz em Daniel, capítulo 1, versículo de número 8. Observe que Daniel estava em Babilônia, correto? Daniel estava em Babilônia, um império contaminado pelo pecado. Mas a Bíblia diz que Daniel propôs em teu coração não se contaminar com os manjares de Babilônia. Por quê? Porque Daniel, ele tinha alegria em servir a Deus. Amados adolescentes, irmãos, o cristão que vive em Deus, ele vive a cada dia uma vida para Deus, se santificando e se aproximando a cada dia mais perto da palavra do Senhor. Amém? Eu gostaria aqui de ler um auxílio teológico, amém? Que nos diz completamente assim: viver para agradar a Deus é a propriedade de todo cristão. A frase está: é a vontade de Deus, a vossa santificação. Refere-se a um processo que prossegue durante todo o período de vida de cada crente. Então observe, todos os dias nós precisamos estar em santificação. Enquanto nós vivermos aqui na terra, enquanto nós tivermos o fôlego de vida, todos os dias precisamos nos santificar. Na terra, Deus toma os antigos padrões e comportamentos e os transforma nos seus padrões e na sua vontade. Aqueles que estão sendo santificados aceitaram Cristo como Salvador e estão permitindo que o Espírito Santo trabalhe em suas vidas, tornando-os cada vez mais parecidos com Cristo, porque Deus deseja que o seu povo se torne santificado. Os crentes precisam observar determinados padrões aqui na terra. O cristianismo não é uma lista. Faço isso, não faço aquilo, mas sim um relacionamento no qual os crentes desejam agradar o seu Pai Celestial. Para terminarmos esse primeiro tópico,
Precisamos compreender: o cristianismo não é uma farsa. O cristianismo é puro. Então a igreja do Senhor precisa a cada dia se manter pura, santificada, compromissada com Deus. Amém? Nós estaremos aqui entrando no nosso segundo tópico, o que é a santificação. Amém? De acordo com os princípios, com os principais dicionários de teologia, a palavra santificação remonta à ideia de o ato divino tornar santa a pessoa que crê em Jesus. Após a conversão, momento em que somos convencidos pelo Espírito Santo acerca dos nossos pecados e entregamos nossa vida a Jesus Cristo, recebemos instantaneamente a libertação do pecado. Anotem aí, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 1. Paralelamente, ocorre a libertação do poder do pecado. A santificação, ou seja, o processo contínuo em que Deus, pelo Espírito Santo, retira de nós o pecado, nos devolvendo a imagem do seu Filho. Anotem aí, por gentileza, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. A partir desse momento, somos conduzidos dia após dia até o arrebatamento, em vitória sobre o mundo. Primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 5, versículo 4. Sobre a carne, anotem aí também, Romanos, capítulo 7, versículo 24 e versículo 25. E sobre o diabo, Tiago, capítulo 4, versículo 7. No futuro seremos completamente livres da presença do pecado. Glória a Deus. Anotem por gentileza, Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao versículo 23. Ser santificado é ser separado do mal. Amém? Nesse nosso segundo tópico, amém? Nós temos aqui meia hora ainda para a nossa aula. Já estamos quase chegando ao fim dessa lição, mas eu quero aqui ser bem esclarecedor nesse segundo tópico. Amados alunos, hoje muitos se perguntam o que é santificação? O que é viver uma vida separada? O que é viver uma vida de santidade? Primeiro, a Bíblia Sagrada nos diz, no Evangelho de Jesus, segundo escreve João, capítulo de número 3, e versículo de número 16, a Bíblia Sagrada diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz: quem crê, for batizado, será salvo, e quem não crê será condenado. Nós iremos observar que quando nós, como a igreja do Senhor, ouvimos um sermão a ser pregado, uma pregação a ser aplicada, aquela pregação ela precisa ter o objetivo, guardem isso, amados alunos, a pregação precisa ter o objetivo de libertar o pecador. Mas quem liberta o homem do pecado não é o Espírito Santo? Sim, mas o Espírito Santo é a palavra.
Vamos para a Bíblia? Romanos, capítulo de número 10, e versículo de número 17. Depois você lê aí, tá bom? A Bíblia Sagrada diz: a fé, ela vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Então observe, o que vai santificar o homem é a palavra. Mas precisamos compreender, amados alunos, que a palavra, ela santifica o homem quando o homem aplica ela em sua vida. A Bíblia Sagrada diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando o pecador, ele ouve a palavra de Deus e ele coloca a palavra em prática, precisamos compreender esta palavra. Quando o homem coloca ela em prática, ela vai trazer libertação. A libertação, ela vai acontecer conforme a palavra, ela vai ser vivida dentro do homem. E através dessa vida que ele vai agora viver, é uma vida de transformação. Ele precisa a cada dia colocar aquilo que ouviu e a praticar. E assim o Espírito Santo vai trabalhando, o Espírito Santo vai limpando, o Espírito Santo vai tirando o pecado do homem e faz do homem uma pessoa santa, para viver uma vida que agrada a Deus. Quando falamos que o homem precisa aplicar a palavra de Deus em sua vida, ele precisa colocar em mente que a palavra de Deus, ela tem o poder de tirar o homem das trevas e trazer o homem para a luz. Nós iremos compreender, amados alunos, que o primeiro homem pecou no Éden. O primeiro homem desobedeceu a ordenança de Deus. Mas o Senhor, pela sua graça, pelo seu amor, enviou o seu Filho para trazer ao homem a libertação. O primeiro homem desobedeceu, se rebelou, quebrou o princípio que Deus havia estabelecido. Mas o segundo homem, Cristo, o Filho de Deus, veio trazer ao homem a oportunidade de juntar a criatura com teu Criador. O véu foi rasgado e nós temos livre acesso ao Pai, mas é preciso que nós possamos colocar todos os dias a nossa vida no altar do Senhor. Nós precisamos compreender que o cristão, ele precisa a cada dia anunciar a mensagem de Cristo ao pecador. Nós temos uma missão. Cristo nos santificou por meio da sua palavra. Então, o cristão que está santificado por meio da palavra, que é renovado de glória em glória, ele precisa levar essa mesma palavra que santifica para o homem que está perdido. Nós iremos observar que em Atos capítulo de número 2, quando o Espírito veio sobre os 120 crentes que estavam reunidos, a Bíblia diz que Pedro se levanta e prega, e a Bíblia diz que quase 3.000 almas se converteram. Por quê? Por causa do Evangelho, por causa da pregação que Pedro pregou, porque o Espírito Santo estava na palavra. O Espírito Santo estava na vida de Pedro. Então precisamos compreender, amados alunos, que o que vai trazer o homem para perto de Deus é a palavra do Senhor. E assim o homem vai se preparar para o dia do arrebatamento. Enquanto vivemos nesse mundo, nós precisamos
nos santificar, porque a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz: submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Precisamos ter em mente que a igreja, ela só vence quando ela está firmada em Cristo. Então nós precisamos já ter uma compreensão, adolescentes e aos nossos irmãos, que a igreja, ela precisa todos os dias andar com a mente equilibrada, vivendo o fruto do Espírito, a cada dia cooperando com o reino, a cada dia cooperando com a palavra, a cada dia cooperando com o Evangelho. Nós precisamos compreender que o pecado, ele aprisiona o homem. Observe, o pecado, ele traz prisão para o homem, ele escraviza o homem, ele apodrece o homem, mas a graça de Cristo, ela liberta o homem. Vamos para o texto, anote aí, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 8 e 9, a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Quando falamos de graça, falamos de favor imerecido, mas Cristo, pela sua bondade, pela sua misericórdia, nos escolheu. Por isso que chamamos Abba Pai, porque nós sabemos que Cristo se entregou na cruz do Calvário, trazendo ao homem a oportunidade de viver uma nova vida. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 5, versículo 14, desperta tu que dormes, saia dos mortos e Cristo te iluminará. Precisamos entender, quando o homem acorda, quando o homem se desperta, ele irá viver uma vida que agrada a Deus. Versículo 18, não se embriaguem com vinho, aonde há contenda, mas se encham do Espírito Santo. Nós precisamos compreender que através de uma vida de santificação, nós iremos vencer o mundo, nós iremos vencer o pecado, nós iremos vencer esse mundo que oprime muitas pessoas através de uma vida de compromisso com a palavra de Deus. Viver em santificação é compreendermos que precisamos a cada dia seguir o bom exemplo, olhando para o nosso Mestre e vivendo de acordo a palavra do Senhor. Amém? Eu estarei aqui lendo auxílio teológico. Amém? Já estamos chegando quase ao final dessa lição para a glória de Deus. Auxílio teológico. Definição de santificação. Nós iremos observar. A santificação é o processo mediante o qual Deus está purificando o mundo e os seus habitantes. Seu alvo derradeiro é que tudo, tanto as coisas animadas quanto as animadas, sejam purificados, de qualquer mancha de pecado ou de impureza. Com essa finalidade, ele tem proporcionado os meios de salvação mediante Jesus Cristo. E no fim dos tempos, ele pretende consignar ao fogo tudo quanto não pode ou não quer ser purificado. Anote aí, por gentileza, livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, ok? Também anote aí, Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 1.
Ver também 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. E assim tirar da terra tudo o que é pecaminoso, a tarefa do Espírito Santo na presente etapa da história da salvação, levar o mundo à convicção. Olha só, levar o mundo à convicção. 2. Purificar o crente mediante o sangue de Cristo e no novo nascimento. 3. Tornar real na vida do crente o pronunciamento jurídico da justificação já feita por Deus. 4. Revestir o crente de poder, a fim de que este possa ajudar no processo da santificação de outras pessoas por meio. Falamos quase agora sobre esse ponto, porque através da nossa vida de santidade, uma vida de santificação, nós poderemos levar a palavra que santifica o homem às pessoas. Observe, santidade é um processo, então todos os dias precisaremos ser santificados. Amados alunos, amados irmãos, guardem este ensino. Nós não podemos perder o foco. Nós precisamos a cada dia nos manter firmados na palavra de Cristo. Por que, professor Gabriel? Porque através da nossa vida de santidade, nós iremos mostrar ao mundo o verdadeiro caráter. Nós iremos mostrar para o mundo Cristo. E para mostrar Cristo ao mundo, é preciso seguir o mesmo exemplo. Você tem potencial. Cristo quer usar você. Cristo quer usar você para ajudar outras pessoas. Cristo quer usar você para ajudar pessoas que estão nas trevas. Cristo quer usar você para levantar pessoas que estão abatidas, pessoas que estão sendo dominadas pelo pecado. Por isso, é momento de se levantar, é momento de tomar uma posição, porque sabemos que Jesus está voltando. Em breve, a igreja vai deixar esse mundo e vai subir ao encontro de Deus. Precisamos então a cada dia estar com os nossos olhos abertos. Não brinque com a sua salvação, não brinque com o reino, não brinque com a palavra, mas mantenha-se a cada dia com os olhos firmados em Jesus, porque olhando para Jesus, nós não iremos se perder. Olhando para Jesus, nós teremos socorro. Olhando para Jesus, nós teremos vida eterna. Porque através do amor de Cristo Jesus, Ele nos deu a oportunidade de vivermos ao lado dele. Ficai firme, ficai a cada dia com a mente centralizada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estaremos aqui no nosso último tópico. Amém? Já estamos aqui encerrando a lição de número 8, ok? Nós iremos aqui falar, não fui chamado para ficar. Amém? É um assunto muito importante. Eu estive estudando essa aula. Amém? É uma aula muito importante. Então, como está sendo edificante as anteriores, eu creio que essa também não será diferente. Não fui chamado para ficar. Você que tem aí o seu caderno, uma caneta, por gentileza, se você puder anotar, tá bom? Esse último tópico, não fui chamado para ficar. Vamos ler a nossa lição. Precisamos ter muito cuidado para não copiar as ações praticadas por pessoas de nosso tempo, que não demonstram nenhum tipo de compromisso com Deus e com os seres humanos. Uma dessas atitudes, sem sombra de dúvidas, é o famoso concorrido, porém superficial e pecaminoso. Ficar. Precisamos refletir sobre isso cuidadosamente. Observe,
não há razão para dois adolescentes cristãos estabelecerem precipitadamente um relacionamento. Primeiro, porque eles devem priorizar os estudos para que tenham uma excelente formação. Depois, de acordo com as Escrituras Sagradas, o relacionamento entre homem e mulher visa construir uma família diante de Deus. Anotem aí, por favor, Gênesis capítulo 2, do versículo 22 ao 25. Anote aí também, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 ao 20. 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 8 ao 32. O termo ficar em nossa cultura tem atual pode ser entendido como um ato descompromissado entre duas pessoas de se beijarem ou realizarem algo mais sem nenhum interesse, de manter vínculos emotivos duradouros. Ainda não se busca conhecer ou tornar conhecido pelo outro, muito menos a preocupação com os sentimentos que possam vir a existir em função da experiência física e emocional vivenciada. Daí ser natural e corriqueiro ouvirmos expressões como "foi apenas um beijo", "eu não quero nada com ele", "a fila anda". O conselho de Jesus aos seus discípulos vale verdadeiramente para a ocasião. Façam os outros o que querem que eles façam a vocês. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Certamente ninguém gostaria de ser tratado como um objeto descartável ou como um animal irracional e insensível. Afinal de contas, somos seres humanos, dotados de capacidade para pensar, sentir e escolher. Deus nos criou para vivermos relacionamentos saudáveis. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Anote aí, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16. Você tem a mente de Cristo. Anote aí, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16. O ser humano não nasceu para ser usado, mas para ser amado. Anote aí, João capítulo 3, versículo 16. Romanos capítulo 12, do versículo 9 ao 10. Portanto, definitivamente ficar não é atitude de quem serve a Deus e tem compromisso com o seu reino. Amados alunos, adolescentes, aos nossos irmãos, sejam bem-vindos também, que estão nos acompanhando. Nosso superintendente, presbítero Alain, nosso professor também está aqui conosco. Deus abençoe. Amados alunos, nós iremos compreender nessa último tópico, nessa última lição, nós iremos observar que o cristão que serve a Cristo, que anda nos propósitos bíblicos, que vive segundo a vontade de Deus, que ama a Deus, que busca a Deus, que vive para Deus, ele precisa ter em mente, ele é luz. E sabemos que aonde há luz, as trevas não habitam. O cristão foi chamado para viver boas ações. O cristão foi chamado para viver uma vida regada, que produz frutos dignos de arrependimento. Nós iremos observar que nesse mundo a qual nós vivemos, neste século 21 a qual nós vivemos, nós iremos observar muita imoralidade, muitos jovens se prostituindo, muitos adolescentes
vivendo em pecado, desobediente a pai, desobediente à mãe, desobediente aos avós, desobediente à liderança. Não absorvem conselhos que irão produzir vida, porque diz a palavra que aquele que não honra seu pai e sua mãe, sabemos que os seus dias na terra serão curtos. Então, para que o adolescente, o jovem venha a ter vida plena nessa terra, ele precisa seguir em obediência. Observe, jovens que não têm conselho acabam trazendo dor de cabeça para a família. Jovens que não querem conselhos de pessoas mais velhas, de pessoas maduras, acabam se frustrando na sua caminhada. Acabam entrando em relacionamentos que, em vez de produzir um relacionamento bíblico, um relacionamento saudável, vai contaminar a sua vida. Porque o cristão, ele não foi chamado para ficar. O cristão foi chamado para construir uma família, para ter uma família. Esse negócio de ficar é para pessoas que não temem a Cristo. Guarde isso, adolescentes. Guarde isso a vocês que estão ouvindo essa aula. Pessoas que dizem ficar, descarta, joga fora, são pessoas simplesmente que não vivem uma vida plena e regada pelo Espírito Santo. Então, todo adolescente, ele precisa viver nos parâmetros bíblicos, nos conselhos bíblicos, para que ele não venha se perder. Todo adolescente, todo jovem, ele precisa ter a sua mente cristocêntrica. Ele precisa saber o que é o certo e ele precisa saber o que é errado. Nós iremos observar que nesse mundo presente a qual nós vivemos, as pessoas, muitas, na maioria da sociedade, vamos colocar em geral o mundo todo, na maioria das pessoas, elas não têm conselhos bíblicos. Por isso que vivem uma vida que desagrada a Deus. Mas o homem que tem o fruto do Espírito Santo, ele sabe viver uma vida reta. Ele sabe honrar o seu pai, honrar a sua mãe, honrar a sua família. O adolescente, o jovem que está na fase do seu crescimento, da sua maturidade, se desenvolvendo, ele precisa compreender que ele precisa viver de acordo com a palavra de Deus. Não deixe que relacionamentos abusivos, relacionamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus venha estar com você, porque isso irá envenenar a sua vida com Deus. Por isso é muito importante todo jovem, todo adolescente, todo jovem pedir conselho às pessoas mais velhas, aos seus pais, para que não venha se frustrar lá na frente, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o templo do Espírito Santo precisa ser cuidado. O templo do Espírito Santo precisa ser valorizado. Adolescentes, jovens, aos nossos irmãos que estão ouvindo essa aula, não contamine a sua vida com pecado. Mantenha-se a cada dia de uma maneira que agrada a Deus, buscando a cada dia conselhos verdadeiros. Assim como Jesus disse para os seus discípulos, em João capítulo 15, versículo de número 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Guarde isso. O ser humano não nasceu para ser usado, mas para ser amado. Adolescente, jovem, aos nossos irmãos. Nós não nascemos para ser usados, mas nós nascemos para ser amados, porque somos filhos de Deus. Por isso, mantenha cada dia a sua mente no lugar. Não se misture com o pecado, não se misture com o erro, não se misture com as trevas, mas seja a cada dia luz
porque aquele que é luz, ele reflete o bom perfume de Cristo. Amém? Para nós encerrarmos a nossa aula, temos aqui 8 minutos, amém? E eu gostaria de ler auxílio didático, um auxílio teológico, que nos diz assim: professor, utilize o texto do pastor. Eu vou aqui utilizar o texto do pastor Cyrus Ibordi, escritor pela CPAD, para explicar que quem fica envolve-se em relacionamentos superficiais, sem compromisso, irresponsáveis, perigosos e pecaminosos. Entendo o quanto é difícil abrir mão de uma aventura a dois. Estar com alguém sem compromisso era tudo o que eu queria em minha adolescência, antes de assumir um compromisso com Jesus. Na verdade, só o Senhor preencheu o vazio que havia dentro de mim, que me obrigava a buscar em outras opções de prazer, como o ficar. E este então não era um modismo, mas já existia. Os prazeres do mundo sempre parecem superiores aos que podem ser desfrutados na presença de Deus. Mas quando de fato usufruímos observe, mas quando de fato usufruirmos da verdadeira comunhão com o Senhor, vemos quanto tempo perdemos por querer curtir. Amados alunos, nós precisamos a cada dia entender que a verdadeira alegria está em Cristo. Por isso estude, por isso leia, busque, amadureça. A cada dia pegue estrutura, para que a cada dia possa viver uma maneira que agrada a Deus. Amém? Estamos aqui encerrando a nossa lição de número 8. Eu acredito que, eu não sei, eu creio que a partir de semana que vem, preciso ainda estar vendo ainda com o nosso superintendente como vai estar sendo a próxima aula, mas eu creio que o nome do Senhor será glorificado. Deus abençoe a cada um dos irmãos, dos alunos que esteve presente conosco nessa aula. Foi uma aula produtiva, que a cada anotação que você fez, a cada anotações que você fez na sua Bíblia, no seu caderno, na sua agenda, você possa a cada dia colocar em prática, vivendo de uma maneira que agrada a Deus. Por isso, não perca a sua espiritualidade, não se contamine, mas vive a cada dia uma vida que agrada a presença de Deus. Nós estaremos neste momento orando, agradecendo a Deus por essa aula, aonde o Senhor foi glorificado nessa manhã. Quero desejar já para vocês um ótimo domingo na presença de Cristo Jesus, e eu creio que o nome do Senhor será glorificado. Oremos ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos, ó Deus, te agradecer neste momento por essa aula bíblica, EBD, aonde, Senhor, abordamos assuntos importantes para vivermos uma vida de santificação. Meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, tomar em tuas mãos a cada aluno, a cada irmão que esteve participando conosco. Nós, Senhor, te agradecemos, ó Pai, para a glória e louvor do teu nome. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor foi glorificado. Ó Deus, que o Senhor possa conceder pelo seu poder um domingo abençoado para os teus servos, para os teus filhos, para a família, Senhor. Oramos também por pessoas que estão enfermas, por pessoas que estão agora entubadas por causa deste mal, entre outras enfermidades também. Senhor, alcança essas vidas, envia o socorro, envia a proteção, cura, Senhor. Se neste momento há algum aluno, algum irmão que está com alguém da sua família enferma, Senhor, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa, Pai, estender as suas mãos dando vida, restaurando, Senhor, tirando
todo mal, porque nós cremos, Senhor, no poder da sua palavra. Nós cremos que a tua palavra cura, nós cremos que a tua palavra salva, nós cremos que a tua palavra liberta, nós cremos que a tua palavra salva. E nós oramos neste momento, acreditando na tua bênção, ó Pai, que esta aula, Senhor, venha produzir fruto em nós, porque nós, como igreja, precisamos crescer na graça e no conhecimento. Guarde o nosso pastor presidente, guarda o nosso vice-presidente, guarda os professores da nossa igreja, guarda, Senhor, aos nossos irmãos. Toma, Senhor, em tuas mãos. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um dos irmãos que esteve presente conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Lembrando que hoje vai ter a live ao vivo, tá bom? Direto do Templo Central. Não é culto presencial, tá bom? Estará sendo pela live, transmitida aqui mesmo pelo Facebook da nossa igreja. Você que congrega conosco, tá bom? Esteja presente. Você que tem o seu ministério, que vai ter live no teu ministério, esteja presente na live ajudando o seu pastor também, tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de todos em nome de Jesus.